Max Verstappen e Mohammed Ben Sulayem dominaram as manchetes na última corrida em Jeddah, onde ficou visível que o holandês estava bastante irritado quando o presidente da Federação Internacional de Automobilismo entrou em uma altercação com Max ao final da prova. Este é apenas mais um passo na direção errada para o presidente mais controverso da história da Federação Internacional de Automobilismo. E a pergunta que paira em nossas cabeças agora é se Ben Sulayem deveria deixar seu cargo em meio a toda a negatividade direcionada a ele. Definitivamente, não existem palavras suficientes para descrever a narrativa que vem sendo pregada contra Mohammed Ben Sulayem, mas também não é sem motivo. Já vimos que ele não tem o respeito das principais estrelas do esporte, incluindo Max Verstappen e Lewis Hamilton, e em Jeddah isso ficou bastante evidente. Ben Sulayem tentou, repetidas vezes, ser notado ao caminhar atrás dos pilotos durante as entrevistas coletivas, e em determinado momento tentou forçar uma conversa com Lewis Hamilton, para a qual o heptacampeão mundial não deu qualquer atenção e simplesmente continuou caminhando. Agora, em meio a toda essa controvérsia, a conversa que o presidente da Federação Internacional de Automobilismo teve com Max Verstappen após o fim do Grande Prêmio da Arábia Saudita é algo que gerou muitas discussões sobre se Ben Sulayem não estaria simplesmente tentando demais manter seu cargo. Surgiram rumores de que ele teria dito a Verstappen que era proibido falar negativamente sobre a polêmica primeira volta em Jeddah, na qual o piloto da Red Bull recebeu uma punição de 5 segundos. No entanto, foi visível que Max não gostou nem um pouco da conversa e, portanto, fez questão de expressar seus sentimentos de forma alta e clara para Ben Sulayem. Por outro lado, o que podemos ver é que poucos pilotos estão respeitando as ordens da entidade governante no que diz respeito à postura quanto a palavrões. O fato de essa decisão não ter sido apoiada por toda a Federação Internacional de Automobilismo mostra que o presidente não conta com o apoio completo dos membros abaixo dele, algo que foi evidenciado pela recente reestruturação e demissão de funcionários que não estavam satisfeitos com a maneira como ele agiu nessa questão. Verstappen negou os rumores de que teria sido repreendido por Ben Sulayem a respeito dos palavrões no rádio na primeira volta, mas não quis comentar mais sobre o assunto, porque afirmou claramente que as pessoas não conseguem lidar com a verdade. Além disso, ele disse que não quer falar mais sobre o tema por um único motivo: seria penalizado devido às políticas rígidas da Federação Internacional de Automobilismo. E isso pode ser mais uma razão pela qual o tempo do presidente está praticamente contado. O que precisa ser mencionado é que o auge deste tema é a realização de uma reunião que deverá girar em torno da presidência da Federação Internacional de Automobilismo. Tudo o que está acontecendo atualmente tem um impacto muito negativo nas chances de Ben Sulayem permanecer no cargo. E ao invés de ser reeleito como ele espera, é provável que seja substituído. Para entendermos um pouco melhor a turbulência interna na federação, precisamos ouvir algumas figuras importantes, como o ex-vice-presidente da entidade, Robert Reid. Ele não foi o primeiro membro a deixar seu cargo recentemente e é altamente provável que outros sigam o mesmo caminho devido à crescente instabilidade na equipe. Há relatos de que Ben Sulayem está demitindo pessoas, ou, no mínimo, colocando-as em posições insustentáveis para forçá-las a pedir demissão devido às suas crenças. Se isso se confirmar, estaremos diante de uma revolução massiva nos bastidores da Federação Internacional de Automobilismo. Houve insultos bastante diretos ao esporte, e quando surgiu uma proposta do fundo saudita para comprar os direitos da Fórmula 1 da Liberty Media, proposta essa que foi imediatamente recusada pela empresa americana, Ben Sulayem declarou que a Fórmula 1 não deveria se superestimar. Essa declaração prejudicou possíveis parcerias futuras e foi muito mal recebida. Mas, como mencionei anteriormente neste vídeo, é apenas mais uma mancha no reinado de Ben Sulayem. Vale lembrar que houve um evento no qual 2 membros muito importantes da Federação Internacional de Automobilismo
foram impedidos de participar de uma reunião crucial do Conselho Mundial de Automobilismo porque se recusaram a assinar um acordo de confidencialidade, o chamado NDA, algo que Ben Sulayem defendeu com afinco. Um desses membros foi o ex-vice-presidente Robert Reid, e o outro foi David Richards, presidente da Motorsport UK. Essa era uma reunião importante, pois um dos principais tópicos discutidos era a implementação obrigatória da regra de 2 paradas em Mônaco, que agora é oficial. Mesmo assim, obrigar os participantes a assinarem um acordo de confidencialidade faz com que muitos questionem quais são os verdadeiros interesses da Federação Internacional de Automobilismo. Claro que isso é bom para manter a confidencialidade das reuniões, mas o reinado da federação está cada vez pior, e a falta de transparência em suas ações tem sido criticada pela Associação dos Pilotos de Grandes Prêmios, ou mais precisamente, por George Russell. No caso de Robert Reid, o motivo de sua saída da entidade é bastante claro. Ele simplesmente não concordava com o processo de tomada de decisões. Reid acredita que a federação está atualmente lutando por padrões com os quais ele não concorda, o que torna as corridas menos competitivas e adiciona muita política ao esporte sem necessidade. É evidente que todas essas demissões e mudanças internas serão grandes argumentos contra Ben Sulayem na reunião destinada a decidir seu futuro, e ele teme perder o cargo devido a essas situações. Ele acredita que, além de Verstappen, é uma das figuras mais odiadas pela mídia britânica, o que contribui para a narrativa negativa ao redor de sua presidência. Mas, como já mencionado neste vídeo, não ajuda em nada o fato de que a Associação dos Pilotos de Grandes Prêmios também tem se manifestado de forma extremamente crítica contra sua gestão. George Russell pediu muito mais transparência da Federação Internacional de Automobilismo, afirmando que os pilotos e os membros da associação não estão satisfeitos por não terem a menor ideia do que acontece a portas fechadas. Aprofundando ainda mais, Russell disse que, infelizmente, toda vez que surge uma notícia vinda daquele lado do esporte, ela não é realmente uma surpresa, o que é uma grande vergonha, já que se trata de pessoas muito respeitadas e com longa história no automobilismo. Como continuamos dizendo, é uma pena ver isso acontecendo e esperamos que a estabilidade retorne o mais rápido possível. Mais importante ainda, Russell sente que os pilotos, que arriscam suas vidas semana após semana, não têm voz nessa história. Todos sabem que as coisas estão indo na direção errada. A questão não é essa. A questão é se alguém pode fazer algo para evitar que a situação se transforme em um desastre ainda maior. Falando sobre a falta de poder dos pilotos e o que ele acredita que deveria mudar imediatamente, Russell disse que está chegando a um ponto em que essas situações acontecem com tanta frequência que, mesmo tentando se envolver, os pilotos não conseguem avançar muito e tudo parece seguir de maneira instável. Ele foi honesto ao dizer que os pilotos estão perdendo impacto sobre essas decisões e precisam confiar nas equipes e na Fórmula 1 para trabalharem em conjunto com a federação e encontrarem um terreno comum. E, se puderem ajudar, querem estar lá. Mas frequentemente parece que as coisas só caminham em uma direção. Todos os pilotos depositam total confiança e fé em Stefano Domenicali e na Fórmula 1, sabendo que irão trabalhar junto com as equipes para encontrar soluções. É do interesse de todos que se construa algo a partir de tudo isso e que haja estabilidade e colaboração daqui para frente. Só queremos colaboração. Não faz sentido estarmos lutando por esses temas. E aqui estamos, vendo o presidente da Federação Internacional de Automobilismo tratando o órgão governante como se fosse seu próprio quintal. Seria muito bom que todos o lembrassem de que existe muita coisa por trás das cortinas. Sim, há uma autoridade que precisa ser respeitada. Mas, se essa autoridade se transforma em um regime, fica fácil para os pilotos ficarem irritados e insatisfeitos com a liderança da Federação Internacional de Automobilismo. Até mesmo a mudança recente nos regulamentos, que recebeu muitas críticas,
não está ajudando em nada a entidade, especialmente porque os pedidos para o retorno dos motores V10 geraram falsas esperanças sobre o futuro do esporte. E, para encerrar de forma bastante atualizada, Russell disse que este é um tema que já se arrasta há um bom tempo, cerca de 6 meses, para ser mais preciso, e que quanto mais atenção for dada a ele, mais atenção não merecida ele vai receber. De qualquer maneira, Ben Sulayem entende que sua presidência está ameaçada. E, independentemente de ele aceitar ou não, a situação é essa. Então, com tudo isso em mente, será que vimos o último ato do presidente mais controverso da história da Federação Internacional de Automobilismo? Conte para a gente nos comentários. E depois disso, não se esqueça de clicar no vídeo que vai aparecer na sua tela agora.